Oiê, eu sou a Fran e aqui a gente vai falar sobre algo que a televisão brasileira sempre tentou disfarçar bem: a ausência e as caricaturas das pessoas negras nas novelas. Sim, o mesmo país onde mais de 56% da população se autodeclara negra, pretos e pardos. É mais da metade do país, mas se a gente ligar a televisão, parece que a maioria desaparece. É quase como se o Brasil tivesse feito uma faxina racial quando a novela começa. E essa discrepância não é só uma questão de elenco, é um espelho do país. Por décadas, a televisão ajudou a consolidar uma ideia de Brasil onde a negritude é sempre lateral. O que não aparece na tela parece não existir. E isso levanta uma pergunta simples, mas muito incômoda: como a televisão brasileira, especialmente a Globo, lidou com a presença da população negra em suas tramas? E para responder isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A abolição da escravidão, em 1888, é sempre contada como um grande momento de libertação, mas o que seguiu foi uma exclusão silenciosa, nenhuma política de reparação, nenhuma estrutura de inclusão. O Estado disse: vocês são livres, mas a sociedade respondeu: não aqui. E essa exclusão se traduziu nas imagens, nas artes, no teatro e mais tarde na televisão. O corpo negro ele foi descravizado para uma caricatura, de símbolo de resistência a um personagem sem fala alguma. E isso é o que a Lélia Gonzalez chamava de mecanismos sutis do racismo à brasileira. Não é um apagamento total, é o aparecimento controlado. O negro ele pode estar presente desde que não ameace o centro do quadro. Mas no meio desse cenário de exclusão surgiu um movimento que rompeu o silêncio: o Teatro Experimental do Negro, fundado em 1944 por Abdias Nascimento. Abdias Nascimento fundou o Teatro Experimental do Negro para lutar contra a discriminação racial. Abdias foi um homem dos séculos 21 a 25 no século 20. Era um ator, diretor, dramaturgo, escritor, economista, jornalista e teórico, né? É uma pessoa que pensou o Brasil. Ele reconheceu no teatro o grande palco de atuação para denunciar a discriminação contra o povo negro e para lutar para mudar a sociedade e construir uma sociedade mais inclusiva e igualitária. O TEM foi mais do que um grupo teatral, foi uma escola, um ato político e uma declaração de existência. E começou um movimento com a intenção de mostrar que o negro podia ser ator. O Teatro Experimental do Negro foi maravilhoso, todo mundo muito ligado, muito ajudando, muito querendo experiência. Tinha ensaio todo dia, um ia entregar, fazia publicidade, o outro ia cada um ajudando, todo mundo lutando, querendo melhor, sabe? Então, enquanto o Brasil ainda tratava o negro como um tema folclórico, podemos dizer, o TEM formava artistas, alfabetizava pessoas, promovia debates e criava personagens complexos que não se limitavam ao papel subalterno. Então, o Abdias entendia o palco como um território de disputa. Quem representa tem poder. O Teatro Experimental do Negro ele é uma iniciativa de um grupo de intelectuais negros, eu gosto de chamar de intelectuais, e ativistas também, mas eu gosto de chamar de intelectuais porque são pessoas que estão organicamente e coletivamente pensando, refletindo sobre a experiência negra e construindo formas e estratégias de soluções para as questões do negro naquele período que o teatro foi criado na década de 40, né? Então, acho que o Teatro Experimental do Negro ele é uma iniciativa, né, não só do Abdias, mas todas as pessoas que orbitaram, né, em torno da ideia, da proposta, que é uma proposta que não é só exercício da arte cênica pela arte cênica, mas é um compromisso político da década de 40 de levar, por exemplo, conhecimento a partir da arte. Isso é muito especial, assim, né? Levar a consciência política e racial via experiência artística. Esse teatro negro, né, que tem uma perspectiva também de mostrar as potências que as histórias negras têm, de problematizar
a sociedade brasileira em relação ao racismo. E tem uma dimensão também que eu acho que para a época é muito importante, que é o fato de que pessoas negras juntas sempre, historicamente, são consideradas ameaças, né? Especialmente uma ameaça numa outra dimensão que é pensar do ponto de vista político. Ele traz um pouco essa dimensão, né? De que coletivamente é importante que a gente se posicione no mundo. E é interessante lembrar o que a Sueli Carneiro discute sobre isso, que o racismo não se sustenta apenas como uma exclusão, mas também da forma como a inclusão é feita, ou seja, permitir presença negra, mas em condições de submissão. É uma forma de continuar o controle. E o TEM rompeu exatamente essa lógica. E esse rompimento não foi apenas masculino. As mulheres do TEM, elas tiveram um papel central. Maria Nascimento, por exemplo, ela liderava a coluna Fala Mulher no jornal do grupo, o Quilombo. Era um espaço de voz, de denúncia e de construção de pensamento, sobre o que hoje chamaríamos de interseccionalidade. Elas estavam ali pensando o que é ser mulher e ser negra num país que insiste em apagar ambos os papéis. O jornal Quilombo, Vida, Problemas e Aspirações do Negro, foi uma das experiências mais revolucionárias da época. Nele, arte e política se misturavam, denunciando o racismo e discutindo cidadania num momento que o país não estava disposto a ouvir. Então, enquanto o TEM plantava essa semente de resistência, a televisão brasileira nascia, reproduzindo tudo isso que o teatro negro tentava desconstruir. Em 1964, O Direito de Nascer levou ao ar Isaura Bruno, uma das poucas atrizes negras da época, interpretando uma empregada doméstica. O público se comoveu, afinal, ela era mãe preta, ideal, afetuosa, silenciosa e leal. Mas como lembra Grada Quilomba, a figura da mulher negra como cuidadora universal é uma das máscaras mais persistentes do racismo colonial. Amar demais, falar de menos. E 5 anos depois veio A Cabana do Pai Tomás. A novela, adaptada de um romance abolicionista, tinha tudo para ser um símbolo de empatia e crítica ao racismo. Mas a emissora escalou Sérgio Cardoso, um ator branco, para viver o protagonista negro em blackface. Era o antirracismo feito à base de tinta escura. Essa escolha, que hoje parece absurda, era justificada na época como técnica de caracterização. Mas o que se via na tela era uma farsa, como dizia Abdias Nascimento, o racismo brasileiro é cordial, mas nunca inofensivo. Mesmo com esse cenário hostil, algumas figuras negras conseguiram abrir brechas. Ruth de Souza e Milton Gonçalves se tornaram nomes fundamentais na televisão. Ruth, especialmente, enfrentava o que ela mesma chamava de elogio que exclui. Elogiavam seu talento, mas nunca te davam protagonismo. É só nos anos 1980 que o racismo começa a aparecer como tema direto na teledramaturgia. Vamos dizer, desde os anos 90, 80, 90, existe uma tentativa, lógico, de autores brancos ali, de colocar algumas personagens ali, né? Ali nos anos 90 a gente começa a ver a presença, por exemplo, de mulheres negras advogadas, médicas, né? Já saindo um pouco do estereótipo. Mas, geralmente, 80% das vezes, ela está num lugar de... Se ela está ali, ela vai falar de racismo. Em algum momento da narrativa, ela vai se envolver ou com um homem branco, ou ela vai passar por um momento em que alguém da família tem vergonha dela. Então, assim, eu acho que o principal desafio para as novelas é como criar uma personagem negra que não seja reduzida a isso. E aí chega Corpo a Corpo. Zezé Mota interpreta Sônia, uma arquiteta negra que se apaixonou por um homem branco de família racista. Foi a primeira vez que uma novela da Globo falou sobre o racismo de uma forma explícita no horário nobre. Mas a reação foi dura. Zezé conta que sofreu ataques racistas do público simplesmente por viver um casal interracial na ficção. Corpo a Corpo foi muito importante na minha carreira televisiva, não só porque eu tive um personagem, né, que era uma paisagista, independente de ser negra, mas também porque discutia a questão racial. No Corpo a Corpo tinham várias discussões, que era a ascensão da mulher, o machismo, tentou-se discutir o homossexualismo, a censura não deixou, e a discriminação racial. E foi uma surpresa geral para os autores, para a própria TV Globo e para os atores. O que causou mais impacto que foi a discussão racial, porque foi feita uma pesquisa na rua sobre o que
as pessoas da população achavam daquele casal, e as respostas foram muito violentas, chocantes mesmo. Eu me lembro de ter lido no Jornal do Brasil com um homem dizendo assim: se eu fosse ator e a televisão me obrigasse a beijar uma negra feia, horrorosa como aquela, se eu estivesse precisando de dinheiro, eu chegaria em casa todos os dias, desinfetaria minha boca com água sanitária, uma coisa absurda. Teve uma empregada doméstica que disse que toda vez que o casal se beijava, ela mudava de canal porque ela não acreditava naquele amor. Ou seja, o incômodo não estava na trama, mas na realidade que ela espelhava. Mas como lembra de Jamila Ribeiro, a representação é política, mas sem estrutura, ela vira só vitrine. Corpo a Corpo abriu o caminho, mas ainda como exceção. Sônia era a única personagem negra naquele universo branco, e de novo, o discurso de inclusão servia para reafirmar a diferença. E ainda assim, o impacto foi real. Pela primeira vez, o público via o racismo ser debatido abertamente em uma novela, e isso na época já era um ato político. O episódio termina com uma constatação que infelizmente ainda ecoa hoje. A mulher negra começa a aparecer na televisão, mas sempre dentro dos moldes coloniais. E talvez seja por isso que até hoje, mesmo com tantos avanços, a sensação persiste. A televisão brasileira aprendeu a incluir corpos negros, mas ainda está aprendendo a ouvir suas vozes. Até a próxima!